a família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu saúdo a todos os nossos amados irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa, ele tem a responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. E o programa de hoje nós vamos falar sobre um tema alusivo ao Dia das Mães, sobre exemplos de mães. Vamos falar exemplo de duas mães que nós encontramos na Palavra de Deus e fazer exatamente alusão a este dia tão especial, o Dia das Mães. Nós vamos ao nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Que bom estar novamente com vocês, aqui falando assuntos que são tão importantes relacionados à família. E hoje, especialmente, eu gostaria de trazer um assunto, conversarmos sobre exemplos de mães. Eu vou trazer aqui, fazer o comentário, conversarmos sobre a vida de Ana, a mãe de Samuel, e Eunice, a mãe de Timóteo. A Bíblia relata essas duas histórias dessas duas mães, que realmente têm um significado muito grande e exemplo para todas as mães do modo geral. E como base para a nossa conversa, eu gostaria de ler Provérbios, capítulo 31, do livro de Provérbios, e dois versículos, 28 e 29, que fala o seguinte, né? Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Provérbios capítulo 31, versículo 28 e 29. Quando o sábio Salomão, ele faz referência à mulher virtuosa, né? Que era mãe também, e fala exatamente nessa passagem bíblica como ela era honrada, como ela era admirada. Os filhos chamavam a ditosa, a mulher ditosa, a mãe ditosa, né? O marido, por sua vez, louvava, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, né? Mas tu a todas sobressai. Né? Muito bem. Então, meus amados, mãe, eu diria, é um presente de Deus. Todos nós tivemos mães. A minha querida mãezinha já foi para a eternidade, mas viveu 101 anos. E como foi bom essa convivência, esses tempos todos, né? Então, mãe é um presente de Deus. Todas elas, sem exceção, deixam um legado importante na vida de seus filhos, exatamente com a sua dedicação, com o seu amor, com a renúncia e o cuidado que toda mãe tem para com seus filhos, né? É por isso que todos os filhos, eles são orientados pela Palavra de Deus, a Bíblia, a amar e a honrar as suas mães. Ser mãe, eu diria,
É um trabalho muito duro, eu tenho observado realmente como é duro ser mãe. E requer muito sacrifício. O nome mãe realmente inspira esse cuidado, esse trabalho. E as mães, nós sabemos que elas têm grande influência na formação do caráter de uma pessoa, na estruturação espiritual da igreja e na formação de uma nação, de um povo. É da mãe que gera filhos, né? Eu diria que mais do que ninguém, as mães convivem com seus filhos. Como é difícil uma criança, um recém-nascido, ou mesmo adulto, né? A mãe está ali ligada àquela criança, àquele filho, dia e noite, 24 horas, todo cuidado. Elas começam carregando no ventre o feto, né? E depois no coração, vamos dizer assim, e nos braços. Né? Ninguém sonha tanto com o futuro dos seus filhos do que a mãe. Eu diria também que ninguém defende tanto os seus filhos como a mãe. E ninguém ora tanto pelos seus filhos como a mãe. Lá no livro do Antigo Testamento, 1 Samuel, ele nos conta a história de uma mulher, de uma mãe. E esta mulher chamava-se Ana. Ela era estéril, mas ela não desistiu de ser mãe. Ela era uma mulher de fé, era uma mulher de oração, era uma mulher de entrega. Nós sabemos na história que a própria Ana, ela era amada pelo seu esposo, mas era estéril. E como toda mulher, Ana, ela tem um sonho legítimo, mas esse sonho estava sendo adiado. Ela quer ser mãe, ela deseja ser mãe, mas não pode. Como falei, ela é amada pelo marido, mas anseia por um filho. O amor do esposo não é suficiente, ela queria ser mãe. E então, diante da situação, ela pede a Deus. Mesmo assim, a resposta demora. Mas diz a história que Ana, ela agarra-se ao sonho. Enquanto todos tentavam demover, tirar dela aquela esperança de um milagre. A própria esposa, segunda mulher de Penina, o seu pastor, o sacerdote Eli, o seu marido Elcana, eles todos insistiram do sonho de ser mãe, eles procuraram fazer com que ela desistisse. Ana, porém, ela não desistiu de ser mãe. Ela continuou insistindo com Deus, até que o milagre aconteceu na vida daquela mulher. Apesar de ela ter sido vítima da hostilidade de Penina, a sua rival, do próprio engano de Eli e da racionalização de Elcana, seu esposo. Mas Ana, ela não desistiu de esperar em Deus. Que exemplo para as mães, para as mulheres, de modo geral. Não só diante desse problema, mas estamos falando como mãe. Tem muitos outros problemas que a mãe, que a mulher, ela enfrenta. E podemos observar exatamente em Ana uma mulher de oração persistente.
Ana enfrentava uma dor profunda, que era a esterilidade. E nós sabemos que na cultura hebraica da época, não ter filhos, isto era visto como vergonhoso, isso era vergonhoso, como vergonha. Além disso, dessa vergonha, ela sofria provocações de Penina, a outra esposa de Elcana. E 1 Samuel 1:10 diz que Ana se levanta e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou muito. Aqui está uma grande lição para você, mãe, que está necessitando, precisando de uma providência da parte de Deus. Veja que Ana não se afastou de Deus em sua dor. Não. Ao contrário, Ana buscou a presença do Senhor com sinceridade, com perseverança. Ana nos ensina que devemos levar nossas angústias diretamente a Deus, sem reserva. Ana era uma mulher de fé, era uma mulher que confiava. Mesmo antes de ver o milagre, Ana creu. Ela era estéril, ela queria um filho, queria ser mãe. Dentro da impossibilidade, mas ela creu que Deus fazia o milagre. E após a bênção do sacerdote Eli, que pensou que ela estava bêbada, não estava, ela dizia, estou clamando. E ele disse, vá para a sua casa. E ela foi para a sua casa, e seu semblante já não era triste. O profeta disse, vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que ele fizeste. É uma lição de fé. A fé de Ana não dependia da realização imediata da promessa. Ela confiou que Deus a ouviria, mesmo quando nada ainda havia mudado externamente. Ana era uma mulher que tinha compromisso com o que prometia. Ela fez um pacto com Deus. Se fosse mãe, ela havia prometido, se me deres um filho, eu o dedicarei a ti, Senhor, por todos os dias de vida. Que desejo de ser mãe. E diz que quando Samuel nasceu, ela esperou cerca de 3 anos até desmamar aquela criança. Depois entregou ao sacerdote Eli para servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ela, diante de Samuel, ela disse, por este menino orava eu. E o Senhor atendeu a minha petição. Hoje eu sou mãe. Por isso também ao Senhor eu a entreguei. Oxalá se pudesse entregar nossas vidas, tudo que temos, nossos filhos a Deus. Ana nos ensina a importância da integridade e da fidelidade a Deus, não só nesse aspecto, mas em todos os aspectos da vida. Ela não se apegou ao presente, mas o devolveu em gratidão, reconhecendo que tudo vem do Senhor. Nós precisamos ser mais gratos a Deus. Precisamos louvar a Deus. Ana era uma mulher de louvor e gratidão a Deus. Seu cântico, sua gratidão é uma poderosa declaração da soberania de Deus. Ana, depois de receber a bênção, de ser mãe, agora eu sou mãe. Ela viu a importância e ela exaltou a Deus.
é o Senhor por sua justiça, por seu poder, por sua bondade e o seu cuidado com os humildes. Ela disse em sua oração, em 1 Samuel 2, 1 e 2, o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, não há santo como o Senhor. Que mãe essa nos deixa tanta inspiração para você que mulher, que é mãe, que vai ser mãe, que deseja ser mãe. Mesmo depois de ter realizado o seu maior desejo, Ana não se esqueceu de agradecer. Muitas vezes somos tão ingratos. Não agradecemos pelos filhos que temos. Seu louvor é um modelo de adoração que reconhece quem Deus é, acima das circunstâncias. Ana foi fiel em entregar seu filho, porque ela compreendeu que Deus é soberano na realização da sua vontade e em relação aos nossos filhos. Deus é soberano. Nós precisamos de mães que insistam com Deus em oração, mas que descansem na providência de Deus em relação aos seus filhos. Ana entendeu que Deus é quem dá a vida e tira a vida. Deus é quem exalta e quem rebaixa. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Essa deve ser a atitude de toda mãe, especialmente você, mãe que é cristã, que adora esse Deus, que lhe deu filhos, que lhe fez virtuosa. Então não abra mão de esperar de Deus coisas grandes e novas na sua vida e na vida de seus filhos. Porque Ele quer dar. Ele pode fazer com que a mulher estéril seja alegre, mãe de filhos. Eu não sei se a sua situação é esta, a esterilidade. Ele pode converter vales em mananciais, meus queridos, meus amados. Lágrimas em cânticos de júbilo. Solidão em festa, derrota em retumbantes vitórias. E aí nós vemos a bênção. Samuel foi uma bênção nas mãos de Deus num tempo de crise política e espiritual. Ele foi o homem que ensinou a palavra de Deus e orou pela nação de Israel, porque teve uma mãe ao seu lado, porque teve uma mãe que se dedicou à sua vida, que orou pela sua vida. Ana foi uma mulher que celebrou as suas vitórias e glorificou a Deus pelos seus sonhos realizados. Ela, acima de tudo, Ana, como mãe agradecida, ela adorou a Deus e ergueu a Ele um cântico. Que você, minha irmã, minha irmã querida, como mãe, você possa realmente colocar tudo diante de Deus. Os filhos são bênçãos, são herança do Senhor. Nós vamos fazer nosso intervalo agora e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Mães que são exemplos. Mães que são referências. Falamos de Ana como exemplo e também vamos falar de outra mãe que a Bíblia nos traz, que é referência, que é exatamente Eunice, né? Quem era Eunice? Nós sabemos, o apóstolo Paulo escrevendo lá em 2 Timóteo, ele fala acerca da mãe de Timóteo, Eunice, mãe de Timóteo. E esta mulher nos deixou um exemplo valioso de fé sincera, um exemplo de educação cristã no lar.
e uma influência espiritual fantástica, duradoura na vida dos seus filhos. Embora a Bíblia fale pouco diretamente sobre Eunice, né? Porém, o que é dito acerca desta mulher, desta mãe, tem muito significado. Lá em 2 Timóteo 1,5 diz assim, trazendo à memória, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, Timóteo. Essa fé habitou primeiramente em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. Então, aquele homem, pastor, que agora o apóstolo Paulo estava colocando ele à frente da igreja, fazia um elogio a ele, dizendo que aquela fé, aquele exemplo, ele trouxe lá do seu lar. E 2 Timóteo 3, 14, 15, e desde a infância você sabe as sagradas letras. Que mãe virtuosa era Eunice, que teve a preocupação, principalmente como mãe, de trazer o ensino, a educação cristã, além da cultura secular, aquele filho chamado Timóteo, né? Então ela deixou Eunice alguns exemplos que são muito importantes para você como mãe. Era uma mulher que tinha uma fé autêntica, né? O apóstolo São Paulo, ele destaca que Eunice, ela possuía uma fé não fingida. Era uma fé genuína. Era uma fé sincera, uma fé viva. Você precisa, como mãe, ser genuína, ser sincera. Ela não apenas professava sua fé, mas vivia no dia a dia e, principalmente, o mais importante, ela influenciava o seu filho, Timóteo, né? Então, a fé vivida por esta mãe no cotidiano tem mais impacto do que palavras. Não esqueça, mãe, que os filhos aprendem mais com o que vê do que com o que ouvem. Outro exemplo desta mãe é que ela se preocupava com o ensino das Escrituras no lar. Eunice, ela fazia o culto doméstico com seus filhos. Desde pequeno, Timóteo foi ensinado nas Sagradas Letras. Isso indica que esta mãe e a sua mãe, porque ela também já aprendeu da sua mãe, ela teve um papel ativo em ensinar a palavra de Deus em casa. Mãe, você tem essa responsabilidade. O ensino bíblico, não esqueça, mãe, começa em casa. A mãe tem um papel essencial na formação espiritual dos seus filhos. Nunca esqueça isto. Isso é fundamental. Influência mesmo em um lar misto. Atos 16, 1 nos diz que o pai de Timóteo, ele era grego. Não era judeu. Ou seja, provavelmente ele não era cristão, não era crente. Mesmo assim, esta mulher, como mãe cristã, ela criou o filho do caminho da fé. Que lição para uma mãe. Mesmo que o esposo, o pai, não seja um cristão, mesmo diante de desafios familiares, uma mãe piedosa pode moldar o caráter espiritual dos filhos. É ela que convive o dia todo.
Eunice, como mãe, ela teve influência na formação de líderes através da maternidade. Que tipo de filhos você está formando para o futuro? Timóteo, seu filho, tornou-se um dos mais próximos colaboradores do apóstolo Paulo e um pastor exemplar. Fruto de quê? Fruto da educação recebida em casa por esta mulher, por esta mãe Eunice. E essa lição é que o que uma mãe planta hoje no coração dos filhos pode abençoar a igreja por gerações. A formação daquele filho que aquela mãe deu fez com que aquele filho chegasse a um patamar alto em que abençoou gerações. E diante destes dois exemplos, dessas mães, nós teríamos tantas praticidades, aplicações práticas para nossos dias. Quando enfrentamos desafios e sofrimentos, devemos seguir o exemplo desta mulher, de Ana e de Eunice. Como mãe, ou seja, orar com sinceridade e confiar no tempo de Deus. Ana nos mostra que nada é impossível para Deus e que nossos corações, que nossas orações são ouvidas, mesmo quando tudo parece perdido. Cumprir, meus amados, os compromissos feitos a Deus demonstra maturidade espiritual. Devemos estar prontos a entregar a Deus o que mais amamos, sabendo que Ele cuida de tudo melhor do que nós. Você, como mãe, coloque seus filhos diante de Deus. O louve a Ele, porque o louvor e a gratidão devem sempre acompanhar as nossas vidas, as nossas vitórias. Eunice, ela acreditava na eficácia da palavra de Deus para levar seu filho à conversão. Eunice ensinava as sagradas letras. Ela confiava na eficácia da palavra de Deus para levar seu filho à conversão. Mãe, exemplos são estes para nós, para vocês que são mães. E hoje estamos vivendo uma geração analfabeta da Bíblia, da palavra de Deus. Os pais não conhecem a Bíblia. Os filhos estudam nas melhores escolas, mas são analfabetos da Bíblia. Não há culto doméstico. Não tem mais ambiente, nem espaço, na maioria dos lares, para estudar a palavra de Deus com seus filhos. Mães, siga o exemplo de Eunice, o exemplo de Ana. Mãe, estuda a Bíblia com seus filhos. A palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro depurado. A palavra de Deus é mais gostosa do que o mel e o destilado dos favos. Siga o exemplo de Ana e de Eunice. Ensine andando pelo caminho, ao levantar e ao deitar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada mãe que está nos ouvindo. Que Deus inspire a vocês. Que coloque no coração de vocês o amor para com seus filhos, para com Deus. Porque Deus quer te abençoar. Você é bênção, mãe. Vocês são bênção. Seus filhos são bênção da parte de Deus. Que Deus te abençoe. Estamos chegando ao momento final do nosso programa. Parabenizamos todas as mamães no seu dia. E que Deus abençoe. Que possamos realmente olhar para essas mulheres como exemplos e assim fazer aquilo que elas fizeram como exemplo na palavra de Deus. Deus te abençoe. Vamos finalizar o nosso programa, mas vamos orar a Deus, pedindo para que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Oremos então. Pai de misericórdia, Pai de amor, eu te adoro, Senhor.
Te agradeço a oportunidade, papai. Daqui estamos diante de Ti, na Tua presença, Pai de amor. Quero pedir uma bênção especial, papai, neste dia, por todas as mamães, Pai querido. Que Tu possa abençoar cada um. Meu Deus, dando a eles sabedoria, graça, amor, para com seus filhos, que eles sejam exemplos para a sociedade. Pai bondoso, assim abençoa a Tua igreja. É o que eu te peço, papai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus a família, abençoe o meu lar. Deus a família, vem me acolher.